Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estava aqui concentrada lendo aqui a minha história em quadrinhos. Vocês gostam? Quem mais aí gosta de história em quadrinhos? Eu amo história em quadrinhos. Essa que eu estou lendo é do Cebolinha. Bom, para finalizar aí o nosso capítulo sobre história em quadrinhos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que você acha sobre histórias em quadrinhos e museu. Será que tem a ver? Museu, lugar onde tem objetos antigos, onde tem pinturas, obras de arte. E aí, será que combinaria uma história em quadrinhos lá no museu? O que vocês acham? Quando nós falamos em história em quadrinhos, nós pensamos o quê? Neste livro, não é mesmo? Impresso e digital, que é lá no computador, no tablet, pelo celular, nós conseguimos o quê? Ler história em quadrinhos, sim ou não? Só que não é só isso. Nós também temos elementos, lá no museu também tem elementos da história em quadrinhos. Tem alguns artistas, lá na página 44, dá uma olhada aí nessas imagens aí. Na letra A melodia persegue a minha fantasia, é do artista Roy Lichtenstein. E na letra B, desta vez eu consigo fugir, é o tema aí desta pintura feita pelo brasileiro Cláudio Tosi. Então nós vimos que eles pegaram o quê? Personagens da história em quadrinhos e transformaram o quê? A sua arte e fizeram a sua arte aí transformando em pintura. Lá do outro lado, na página 45, olha só, já é diferente. O cartunista Maurício de Souza, quem é? É o criador da Turma da Mônica. Então, o que o Maurício de Souza ele fez? Ele fez o contrário. Ele pegou já uma obra pronta e o que? Inspirou sua personagem lá, que é a Mônica, da história em quadrinhos, e fez o quê? Fez a Mônica aí com os traços da Mona Lisa, que é essa obra de arte aí. Legal, não é? Então, nós vimos que também tem a ver história em quadrinhos com museu, sim ou não? Interessante, não é? E dá uma comparada aí, faz uma comparação nessa história, né, dessas imagens aí. Essa imagem muito famosa, né? Um artista muito famoso, muito conhecido. Essa é a Mona Lisa, pintura feita em 1503 e 1505 pelo artista italiano Leonardo da Vinci. E do outro lado é a Mônica Lisa. É a Mônica Lisa, então ele o quê? Fez aí, colocou o rosto da Mônica e fez com os traços aí, parecendo a obra, imitando aí a obra de arte de Leonardo da Vinci, certo? Então, agora, sabendo um pouquinho aí e relembrando tudo que nós vimos sobre história em quadrinhos, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha. Toda vez que a Miss pedir para você pegar uma folha, para fazer atividade de uma folha, você vai guardando em uma pastinha, porque quando retornarmos, eu vou recolher essas atividades, certo? Então, sempre que tiver uma atividade em folha que eu pedir, quando eu falar não precisa, pode fazer no livro, beleza. Quando eu pedir, pegue uma folha, você faz o cabeçalho, tá? Coloca a data, seu nome, vai colocando tudo dentro de uma pastinha para quando retornarmos, eu vou recolher, ok? Então, você vai pegar aí uma folha e agora é a proposta que você vai fazer. Baseado em tudo que aprendemos sobre história em quadrinhos, você vai criar uma história, certo? A sua história em quadrinhos será contada usando formas figurativas ou abstratas? Você vai escolher aí. Quais serão os personagens da sua história em quadrinhos? Nós vimos que o quê?
Nós temos que escolher os personagens, sim ou não? Muito bem. O que vai acontecer? Qual a sequência de ações? Na nossa história em quadrinhos tem que ter o quê? Uma sequência de ações, uma sequência de quadrinhos. Ela é contada em quadros, em quadrinhos, em uma sequência para fazer sentido a minha história. Sim ou não? Em sua história em quadrinhos, você vai usar palavras? Como assim? Eu vou fazer uma história e não vou usar palavras? Lembra que na história em quadrinhos tem como? Eu posso usar palavras ou não. Depende da minha história, depende da minha imaginação. Você vai criar algum balão imitando algum barulho? Vocês se lembram que quando nós fazemos uma fala, uma escrita na história em quadrinhos, o que tem que ter? Balões. E cada balão tem um quê? Significado. Cada formato tem um significado. Nós vimos que aqueles cheios de pontinhas é quando o quê? A pessoa está gritando. Quando tem os tracinhos, que a pessoa está cochichando, falando baixo. Então, cada balão aí, depende do que você for falar, você vai representar com um balão, certo? E lembra aquele balão que imita os barulhos? Qual o nome? Onomatopeia. Onomatopeia é aquele balão que imita, aquele som que imita ali os barulhos, aquele balão que imita os sons, que imitam os barulhos, certo? De tombo quando vai cair, de uma campainha quando vai tocar, de um animal fazendo o gato miando, miau. Então esse balãozinho com o miau é uma onomatopeia. Muito bem, e é isso, a história vai ter? Quantos quadros terá a sua história? E finalmente, qual o título da sua história? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Ok? Um beijo para vocês e tchau, tchau.